Então, o objetivo do grupo de estudo, na verdade, não é um grupo de estudo, é só uma apresentação desse conceito da meditação. E isso é um tanto quanto novo para mim, pois eu vou começar a trabalhar agora com essa parte de cursos livres, de grupo de estudo, via internet, coisa que eu já fazia já há algum tempo aqui. A maioria das pessoas que estão presentes aí na sala já participavam desses grupos de estudo, Estela, Tereza, e a gente sempre estava tentando elaborar melhor nossas ideias de relação com o mundo, de relação conosco mesmo. E a meditação era sempre um foco, né? Ela estava sempre presente. Por isso eu decidi dar esse pontapé inicial, ainda mais por esse momento que a gente está passando de reclusão, onde a meditação é um convite à introspecção, né? É um convite a gente reconhecer um pouco mais de nossa própria essência, de nossa própria relação conosco e com o mundo. E a partir desse grupo vai haver outros grupos de estudo na área de medicina chinesa, na área de acupuntura, na área de bioenergética. Eu tenho um canal lá no YouTube, no final do vídeo da apresentação vai ter lá os endereços e os meus contatos, onde eu fiz uma pequena apresentação sobre a ideia desse grupo de estudo, mas a ideia é ter uma oportunidade de debater sobre saúde e qualidade de vida, né, aplicado ao seu cotidiano do dia a dia. É tentar fazer com que isso que a gente estude aqui, nesses encontros, que serão de diversas temáticas, em diversas modalidades, né, diversos módulos, diversos formatos, tentar fazer com que isso que a gente estude tenha algum tipo de aplicabilidade no nosso dia. Para que isso não fique um conceito abstrato, uma ideia abstrata do que vem a ser saúde, e a gente só tenha a ideia e não consiga fazer isso, praticar isso no dia a dia, ou por não ser viável, ou por não termos disciplina, ou por não deixarmos passar, ou por ser fora do contexto social em que a gente vive. Ou seja, a ideia é tentar adaptar esse conhecimento ao nosso mundo, né? Trazer essa ideia ao nosso mundo. Então, temáticas como meditação, exercícios terapêuticos, dietética, fitoterapia, fisiologia, tanto energética quanto humana, né, bioenergética, todas elas voltadas para que você tenha uma autonomia na sua própria saúde, né? E para quem já está habituado a lidar com, com minhas explicações, seja aqui na clínica ou seja nos cursos, nos grupos de estudo, é sempre uma perspectiva mais ampla do ser, né? Holística, né? Holus vem da ideia de um todo. Então, a ideia de nossa temática perpassa tanto pelas discussões materialistas do ser, dos tecidos bioquímicos, dos tecidos orgânicos, e assim vai, assim como também da mente, assim como também do aspecto espiritual, e tentar fazer disso um todo integrado num ser, né? Então, os grupos de estudo serão organizados em encontros únicos ou em mini-cursos. Isso aí, ao longo do tempo, quem se demonstrou algum tipo de interesse já está cadastrado aqui no meu celular. Diga, Liana, como é que faz para a Liana falar? Tem áudio aberto, tem um barulho de casa, parecendo até chinelada, atrapalhando. Tomara que não esteja batendo em alguém, né? Pois é, tem uma violência doméstica. Deixa eu ver se eu consigo. É melhor desativar de todo mundo, fica só você. Na verdade, eu havia desativado, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Menina, é botão demais. Espera aí que eu volto aqui para a apresentação. Acho que todo mundo desativou, né? E acho que agora está desativo. O Estela está aberto. Fecha aí, Loura. Desativei já. Aí já não gosta de falar, né, Loura? Pronto, acho que já desativei de todo mundo. Eu não estou nem ouvindo o que você está falando, mas estou vendo você dando risada. Pronto, aí a gente pode voltar aqui para a apresentação. Na lateral, vocês estão vendo os vídeos, não?
Não, né? Para não atrapalhar aqui a apresentação. Tá ok. Então, uma coisa bacana também, que quem também já está acostumado a lidar comigo já sabe, a ideia dos nossos encontros, quem continuar ou quem, se possível, puder divulgar com seus contatos, é que a gente sempre determine um evento por mês ou algo parecido para que a mensalidade paga seja direcionada para alguma ação social ou coisa nesse sentido. Então, minha gratidão para vocês, porque a de hoje, inclusive, o valor que vocês pagaram vai ser revertido para uma ação social, né? Então, é uma coisa bacana da gente fazer, de tentar, pelo menos um encontro por mês, ter uma verba para que a gente possa direcionar para as pessoas que são menos favorecidas de alguma forma. As perguntas ao longo de nossa apresentação, elas podem ser feitas, não tem problema nenhum, se for algo que no sentido de complementar aquilo que eu estou falando, mas para que a gente seja mais otimista e rápido no que vai ser explanado aqui, e for alguma pergunta pessoal, a gente pode deixar isso também para o final, né? Porque aí quem viu a apresentação e gostou da apresentação, ou foi suficiente a apresentação, e não quiser ficar para o bate-papo, pode sair da sala sem problema nenhum. Quem tiver alguma dúvida também que seja mais pessoal e quiser me perguntar via WhatsApp, também estarei à disposição de todos, tá bom? Feito esse preâmbulo, a gente já pode dar início ao nosso encontro, onde quem já lida comigo, que já me conhece um pouco, sabe que eu sou meio que redundante quando eu falo de meditação. Seja na clínica, quando eu atendo, seja nas práticas de grupos de estudo ou conversação, eu sempre indico a meditação para 90% das pessoas, né? E os outros 10% eu não indico porque já fazem. Então, você vê a pertinência e a importância dessa prática para o nosso cotidiano e para o nosso aperfeiçoamento como ser humano. E a meditação, para mim, tem um valor ímpar, porque é ela que permite esse exercício de autoconsciência, de autopercepção, e ao longo de nossa explanação, a gente vai entender um pouco mais o que significa essa relação de autoconsciência. Então, dentro de uma ideia da construção de uma casa, por exemplo, você precisa de ferramentas, precisa de mão de obra para poder construir essa casa. Você vai precisar de pedreiro, você vai precisar de encanador, você vai precisar de eletricista. Só que antes de você ter esses profissionais, antes de você ter essas inteligências, você vai precisar de um projeto. Você não começa a construir uma casa à toa. Você não levanta uma parede sem saber o que é que você vai fazer. Antes você idealiza. É o que Platão chamava de mundo das ideias, né? Primeiro você cria a realidade no mundo das ideias, para depois você projetar isso no mundo, tentando construir essa ideia no mundo. Então você primeiro precisa definir aquilo que você quer construir. E eu acho que se a gente fizer um paralelo, uma analogia com a meditação, os construtores dessa casa, né, são os saberes que você adquire ao longo do tempo. São saberes que você adquire do mundo. Seja um saber matemático, seja um saber social, seja um saber pela teoria das inteligências múltiplas, né? Nós sabemos que existe uma multiplicidade de inteligências e capacidades. Então, desde a inteligência social, a inteligência emocional, que está muito presente hoje em dia, inclusive, você tem múltiplas inteligências que se comunicam e elas têm algum tipo de serventia para o ser humano. Então, essas inteligências, esses saberes, eles precisam criar uma interconexão e criar uma conversação. Os saberes precisam conversar entre si para que seja útil na construção da casa. O pedreiro não levanta uma parede sem saber que tipo de cano vai passar pela parede, que tipo de fio de eletricidade vai passar pela parede. Então, os saberes eles precisam dessa integração funcional. Mas para que você tenha todos esses saberes, você precisa do projeto arquitetônico, né? Que parte do princípio da ideia de que esse projeto arquitetônico é um autoconhecimento. Quando você começa a se construir como uma casa, você precisa saber o objetivo que você quer nessa construção. Que tipo de casa você quer construir? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? E justamente é nesse sentido que
é importante que a gente saiba qual é o nosso projeto de vida. Lógico que a gente não vai ter uma visão macro de início ao fim, né? Ao longo da vida, sua vida muda, suas necessidades mudam, seus valores mudam, mas, em princípio, deve haver um eixo, deve haver uma espinha dorsal em termos de conduta de vida. O que é que você quer para a sua vida e qual sentido você quer direcionar a sua vida. Porque senão a gente fica atirando para tudo quanto é canto, né? Cada hora você vai pulando de galho em galho, quando você menos percebe, você não fez muita coisa. Que diz o velho ditado que é muita braça, pouca fé. Eu estou indo rápido demais ou tá dando para ouvir legal? Tá ok. Então, antes de definir o que é que você precisa em termos de saber, o que é que você precisa desenvolver, o que é que você precisa cultivar, primeiro você precisa definir quem é você, né? De que vale o saber e o que se sabe se você não entende para que serve. A ideia é que aquilo que você angaria ao longo de sua vida é que ela tenha algum tipo de utilidade na sua vida prática, porque se você sabe de alguma coisa, ou se você sabe alguma coisa e não tem uma aplicabilidade disso na sua vida, às vezes é um saber vazio. E é interessante que a gente construa uma ideia mais pragmática quando a gente estuda, quando a gente procura entender um pouco mais da vida. E dentro dessa perspectiva, nosso encontro ele vai passar por alguns momentos, onde primeiro a gente vai entender a ideia de biologia, o que é que significa hoje a identidade da biologia, de um ponto de vista mais complexo. A meditação como uma nova proposta, como eu havia dito antes, para quem não havia chegado ainda. Muitas pessoas conversaram comigo, falam, a meditação não é para mim, quando eu propus, né, o seminário, o webinário. E tem uma amiga minha até que falou que, né, ela não tem talento para meditação, né? E meditação não é talento, é condicionamento, uma capacidade inerente de todo ser humano. Basta a gente entender mais o que está por trás da ideia do que vem a ser meditar. A gente normalmente tem um estereótipo, né, uma meditação mais caricata. E essa nova proposta que eu venho trazer para vocês, de entender um pouco mais do simbolismo da meditação, vamos viajar por algumas culturas, aí, alguns tipos de conhecimento que normalmente não estão atrelados à ideia genérica da meditação. Então, a gente vai fazer aí uma interseção cultural, princípio por trás dos análogos, né? E sugestões sobre meditação vai ser no final. Então, quando chegar no final, eu vou tentar amarrar todos esses conceitos que a gente discutiu, e dentro desse debate, a gente vai ver como é que consegue aplicar isso no dia a dia. E essas dicas funcionam muito para mim, e eu acredito que também funcionem para vocês. Então, dentro do ponto de vista biológico, a meditação, o que se entende hoje por biologia não está mais restrito ao corpo físico em si. Hoje, lógico, nós temos a ideia do corpo e do estudo do corpo como aspectos materiais, né? Tecidos orgânicos, você tem pele, você tem músculo, vísceras, você tem a bioquímica, que é a química orgânica, ou seja, o que acontece quimicamente no seu organismo quando você está em determinados estados de saúde, quando você está feliz, quando você está alegre, quando você está com fome, quando você está dormindo, quando você está sonolenta, quando você está desperta, tudo isso tem uma química diferente no seu organismo. Órgãos e vísceras que vocês já estão habituados a saberem, né? Coração, pulmão, intestinos, estômago, bexiga, todas essas estruturas que funcionam no nosso organismo de uma forma integrada e funcional, e chama a atenção para a palavra integrada, né? Nada funciona à toa, não é uma ilha isolada. E a fisiologia humana, que é o estudo Estou admitindo, é gente entrando aqui. E a fisiologia humana é o estudo justamente do funcionamento do corpo. Além desse ponto, nós temos o que nós entendemos hoje. Pronto, perdão. Nós temos o que entendemos hoje por espírito, onde o espírito nada mais é do que a perspectiva bioenergética do ser. Então, quando eu falo espírito, é um conceito laico, não tem nada a ver com religião. Não pensem em fantasminha, não pensem em assombração, porque não é essa a ideia
do espírito dentro da medicina vibracional. O espírito ele faz referência a uma bioenergética orgânica, sistemas energéticos. Isso não é muito difícil de entender. Quando você começa a estudar fisiologia, você vai perceber que muito da relação orgânica depende de energia, né? Então, quando você funciona, o seu sistema nervoso ele gera estímulos elétricos no seu corpo. Isso a gente chama de despolarização sináptica, né? Ou seja, há uma comunicação elétrica. Quando você faz um eletrocardiograma, quando você faz um eletroencefalograma, pelo próprio conceito da física, toda a carga elétrica que se move de um ponto A para um ponto B gera um campo magnético. E isso é o que os antigos, né, chineses, hindus, egípcios, chamavam de espírito. É uma manifestação bioenergética orgânica. E da mesma forma que seu corpo ele tem uma organização de tecidos orgânicos, de órgãos, de vísceras, de funcionamento da bioquímica, a ideia do espírito ele perpassa pelo mesmo princípio, pela mesma lei. Se há um espírito, se há manifestações bioenergéticas no seu organismo, é lógico que elas precisam de algum tipo de organização, né? Tanto é que a gente fala de orgânico. E essa organização, ela não funciona, por definição, no caos. Ela precisa de alguma referência para que seu organismo tenha uma eficiência funcional. Então, dentro da bioenergética, você tem sistemas energéticos, assim como você tem órgãos e vísceras. Na medicina chinesa chama isso de Zhangfu, né? Ou seja, sistema de órgãos e vísceras energéticos. Você tem substâncias vitais, assim como você tem sangue, você tem linfa no seu corpo, você tem substâncias que lhe dão nutrição. Do ponto de vista espiritual, de uma forma mais sutil, é claro, etérica, existem também substâncias vitais que fazem com que o seu organismo seja vivificado, né? Ou seja, aquilo que torna a vida para o organismo. Um exemplo bem clássico que eu posso dar para vocês é que se vocês, por exemplo, tirarem o sangue do seu corpo e deixarem do lado, né, você tirou aí uma gota de sangue e deixa do lado aí da sua mesa, você vai perceber que o sangue começa a coagular, que o sangue ele começa a criar estruturas onde ele vai, entre aspas, morrer, né? Então, o que é que faz com que o sangue dentro do seu corpo fique vivo e fora do seu corpo ele morra, né? Então, você percebe que existe uma vivificação de determinadas substâncias orgânicas que não são necessariamente só estruturas físicas. Centros de força, centros energéticos, em algumas culturas chamam isso de chakra, na cultura chinesa chamam isso de centro de força, mas basicamente é o mesmo princípio, são centros de metabolização energética. Assim como você come alguma coisa, uma maçã, ou algum tipo de alimento, ele precisa passar por um processo metabólico no seu organismo, pelo sistema digestório, para que essa energia da maçã ela consiga entrar no seu organismo. Isso a gente chama de biodisponibilidade. Do ponto de vista energético, a mesma coisa. As energias com as quais você lida com o meio, elas precisam de um processo metabólico de depuração. Energias mais sutis e energias mais etéreas para se tornarem mais grosseiras, se assim eu posso colocar, mais materialistas, melhor dizer, mais materiais, mais densas, elas precisam de um processo metabólico. E esse raciocínio a gente vai entendendo ao longo também do que a gente vai apresentando. Oi? É que eu tenho que clicar aqui no negócio. Pronto. E essas substâncias vitais, essas energias, elas circulam pelo seu organismo através de sistemas de canais energéticos. Então, vocês percebem que dentro do ponto de vista da identidade biológica, nós temos um aspecto mais material, mais denso, que é o corpo, onde a gente tem uma pequena explanada do que vem a ser essa ideia de corpo, de corpos, né? E do espírito, que é algo mais sutil, algo mais etéreo. E também, na mesma proporção, a gente viu algumas coisas explicando o que significa ser o conceito, a ideia de espírito, do que é sutil. Mas intermediando esses dois corpos, nós vamos ter um terceiro aspecto da biologia que nós vamos chamar de mente. Então, a mente dos pensamentos, logos, né, o raciocínio em si. A mente onde tem lembranças, onde tem memórias. A mente onde você tem sentimentos, emoções, onde expressam sentimentos, emoções, perdão. A mente consciente, pré-consciente, inconsciente, lá da psicanálise, né, dos conceitos da psicologia. Então, intermediando as relações entre a bioenergética e o corpo, entre o que é mais sutil e o que é mais denso, existe o aspecto mental, que traz essa relação
entre corpo e espírito. E esse vai ser a temática de nosso encontro hoje, né? A gente entender um pouquinho mais sobre a mente. Mas é mais importante ainda vocês entenderem que existe uma integração funcional entre esses três aspectos. Quando a gente fala em identidade biológica, e subdivide ela, é simplesmente por um conceito didático, é simplesmente por um recurso didático. Mas, de antemão, eu já digo, e provavelmente é o que vocês já estão imaginando, o corpo não funciona de forma isolada, assim como a mente não funciona de forma isolada. Então, todos eles funcionam de uma forma interrelacionada. Então, há uma relação integrativa funcional entre esses sistemas. A mente influencia o corpo, está muito em voga essa expressão, né, psicossomática, ou seja, a influência da psique na soma, no corpo. E não é muito difícil entender isso, né? Quando a gente fala de mente influencia o corpo, é muito fácil a gente perceber quando a gente tem algum tipo de estado emocional, e isso reflete no nosso sistema digestivo, isso causa ataque cardíaco, ou então um coração apaixonado, né, dá frio na barriga. Você percebe que essa relação da mente, da sua percepção em relação com o mundo, ela vai gerar influências no seu corpo. Do ponto de vista bioquímico, é lógico que você vai ter uma relação aí endócrina, mas a gente não vai entrar muito nesse assunto, porque é um pouco mais técnico. Vamos ganhar tempo aqui nos conceitos mais amplos. O corpo influencia a mente. Então, um exemplo que a gente pode dar é que se você, por exemplo, der aquela topada na mesinha de centro da sala, aquela dor vai lhe deixar com raiva, né? Então, de alguma forma, o corpo ele tem um reflexo na sua mente. Coisas que acontecem no seu corpo, eles criam um reflexo na sua mente, desde um trauma, como foi a exemplificação dada, mas também eu coloquei um exemplo bem interessante que é a microbiota, não sei se vocês conhecem, mas depois do projeto Genoma, que foi concluído em 2003, começou a desenvolver-se o projeto da compreensão, digamos assim, do estudo do microbioma humano, ou seja, o nosso organismo, em se tratando de matéria de corpo, ele não é único. Em resumo, você não é a única pessoa que está presente nesse corpo. Para que vocês tenham noção, existe uma relação de 10:1. Isso significa que para cada célula do seu corpo, para cada célula humana que seja a sua, entre aspas, existem 9 tipos de micro-organismos no seu corpo, né? Ou seja, existe muito mais micro-organismo nesse corpo, que a gente chama de eu, né? Muita gente vai chamar de eu, do que necessariamente você. Então, essa relação desses micro-organismos com o nosso corpo, eles influenciam a nossa mente. E é um livro bem interessante, quem tiver interesse de ler, inclusive foi presente de Estelinha para mim, até agradeço, chama 10% Humano. Se vocês puderem ler esse livro, é bem bacana, que aí vocês vão entender um pouco mais sobre essa relação desse microbioma, desses micro-organismos que compõem esse corpo físico, que nós chamamos de meu, né, ou de eu, e como eles influenciam no nosso comportamento, como eles influenciam nas nossas emoções. São exemplos bem interessantes, mas que não é o objetivo de nossa temática hoje. Mas fica a dica aí, eu sempre gosto de indicar livro, né? Eu indico livros de cabeceira que fica praticamente um instante. A pessoa na cabeceira tem um instante. Então, o espírito e a consciência comandam o organismo. A consciência em si comanda o organismo. E normalmente eu utilizo a substituição da palavra espírito por consciência, que é o que mais a gente encontra em estudos acadêmicos. Você não encontra a palavra espírito, você encontra mais consciência. Mas a ideia é que essa consciência ela gera comando sobre o organismo. Aí você pode até falar, Max, mas não é a mente que gera influência no corpo? Ela gera influência, mas não é a única. E a mente, do ponto de vista lógico, logos, como eu falei logo no início, né, é uma mente racional, é uma mente dedutiva, ela não é criativa. Então, para que haja uma criação, você precisa de algo que vá além da mente. Então, você percebe que para o organismo funcionar, ele precisa dessa interação entre sistemas energéticos, entre esses sistemas corpóreos e entre esses sistemas físicos. Um ponto importante, só para que eu possa concluir esse raciocínio, dentro da cultura oriental, para quem não sabe, sou acupunturista, trabalho com medicina chinesa, então algumas referências que eu venho trazer para vocês vai ser justamente nessa cultura, nessa civilização.
Então, a ideologia, o conceito da medicina chinesa, dessa relação entre corpo, mente e espírito, eles chamam de Sanpao, né? B tem som de P em mandarim. Esse Sanpao significa 3 tesouros, onde você vai ter o... Está todo mundo vendo a setinha aqui? Está mexendo? Ok. Então, esse primeiro ideograma nós chamamos de Shen. Shen ele pode ser traduzido como espírito, para a cultura oriental. Você tem o ideograma do Qi. O Qi já é mais conhecido, né? Que é energia vital, é aquilo que vivifica, acho que todo mundo já tem mais intimidade com ele. E você tem o que a gente chama de Qin. Qin, em chinês, em mandarim, J tem som de T. Né? Então, Qin. Essa relação desses 3 tesouros, entre do que é mais denso na relação ascendente, por exemplo, o Qin, essa essência, ela é mais densa do que o Qi, que por sua vez o Qi é mais denso do que o Shen, do que o espírito. Então, a matéria, aqui poderíamos dizer ou traduzir algo como mente, e aqui poderíamos traduzir algo como espírito, que foi aquela relação que a gente fez há pouco. E nesse conceito, nessa ideia do Sanpao, na relação dos 3 tesouros, a transformação é ascendente, o comando é descendente. Ou seja, a transformação ela é de baixo para cima. A transformação ela precisa da matéria. Você, quando come alguma coisa, você vai transformar aquela matéria em algum tipo de energia proveitosa para o seu organismo. É o exemplo mais próximo para ficar mais claro para vocês. Então, como eu disse há pouco, quando você come uma maçã, essa maçã vai passar por um processo chamado metabolismo, onde o metabolismo ele se divide em catabolismo e anabolismo, ou seja, a desconstrução e a reconstrução de uma estrutura. Quem tem criança ou teve infância, já brincou com Lego, por exemplo. Então, Lego é aquele joguinho onde você pega umas pecinhas, constrói uma casinha, e essas mesmas pecinhas, quando você desconstrói, você constrói um carrinho. Então, é basicamente essa mesma ideia do metabolismo. Né? Ou seja, o anabolismo é desconstruir as pecinhas do Lego, e o catabolismo é desconstruir as pecinhas do Lego, e o anabolismo é você reconstruir ela de uma outra forma. Então, é para isso que serve a matéria no que diz respeito ao refinamento dessas energias. Quando você come uma maçã, você desconstrói ela molecularmente e depois você recombina ela de uma outra forma que ela seja biodisponível para o seu corpo. E esse processo de sutilização nós vamos chamar de transformação. Ou seja, a matéria ela vai ser desconstruída para ser sutilizada e utilizada de outras formas no seu organismo. Esse raciocínio ficou claro? Tá ok. Só a Eliana responde, mas tudo bem. Só estou vendo a Eliana, colega minha. E no ponto de vista de comando, a relação é descendente. Ou seja, é necessário que haja algo por trás desse metabolismo que gere um comando para o organismo. Então, a maçã que entra no seu corpo, ela não se desconstrói aleatoriamente. O universo ele não é caótico, ele não é anárquico, ele tem ordens. E a gente vai estudar algumas dessas leis daqui a pouco. Então, para que haja um comando nessas leis, é preciso que haja um comando consciencial, um comando de algo mais etéreo. Curiosamente, como eu citei há pouco, o projeto Genoma, concluído em 2003, só para que a gente não possa se alongar muito nessa ideia, o projeto Genoma concluiu que a vida não é a partir da genética, porque até o projeto Genoma acreditava-se que a vida começaria a partir da genética. Ou seja, o nosso DNA determinaria a nossa vida. E hoje já se sabe que a vida ela é epigenética, ou seja, está além da genética. Existe alguma coisa além da matéria, existe alguma coisa além da genética que gera comando sobre o DNA para que possa influenciar na nossa vida. É só uma exemplificação e é só uma analogia do que a gente está tentando trabalhar aqui dentro do ponto de vista, inclusive, científico. Né? Então, há uma relação interdependente entre a consciência e o corpo, de comando e transformação. Em outras palavras, a matéria precisa de uma organização consciencial, mas a consciência necessita também de matéria-prima para progredir. Então, mais uma vez, você percebe a interdependência, e isso é uma palavra importante, sugiro que vocês guardem bem essa palavra, porque essa é uma necessidade funcional da manutenção da sua saúde, da sua plenitude, extremamente importante, a gente entender a interdependência das coisas, coisa que a gente vai determinar daqui a pouco. Como eu falei, entrando pelas ideias
da meditação, nós vamos debater mais sobre essa ideia de mente, né? Só que a mente como uma ferramenta de aprimoramento. Então, eu fiz até um trocadilhozinho aí, né? Utilitariamente, né? Uma mente que seja útil para aquilo que a gente necessita. A mente como produto de si e do meio, genericamente, né? Gênero não vem necessariamente de diferenciação sexual, vem de gerar, né? Generar. Então, genericamente, quando eu falo, é porque a mente, ou sua consciência, ou suas personalidades, não são um produto só de você mesmo. Na verdade, é um produto da relação de você com o meio, né? A mente atenta e a mente intenta, né? Intencionalmente, ou seja, atento é tudo aquilo que estende a sua atenção para algo. Intento é tudo aquilo que estende a sua atenção para dentro de si. Pela definição etimológica, atenta é estender sua atenção a algo fora de si. E intenta estender sua atenção para dentro de si. Essa relação é extremamente importante, em que você consiga criar uma percepção de mundo, uma leitura de mundo, onde você não só esteja atenta às coisas que acontecem ao seu redor, do ponto de vista mais denso até o ponto de vista mais sutil, mas também que você esteja intenta, ou seja, qual é a sua intenção por trás disso, qual é a sua atenção por trás disso, dentro de você mesmo, como é que isso funciona com você mesmo. A mente lúcida e presente, atentamente. Então, para que nós não passemos um dia vagando. E tem várias historinhas orientais, eu adoro essas historinhas, porque ilustram bem aquilo que eu quero explicar. Onde dois discípulos discutindo entre si sobre quem era o melhor mestre, um ouvia, né, o outro discípulo se gabar que seu mestre andava sobre as águas, que seu mestre ele tinha uma força descomunal, que o seu mestre conseguia ter habilidades psíquicas, que o seu mestre conseguia fazer curas milagrosas, e aí o outro só ouvia, o outro discípulo. E depois que o discípulo se gabou do seu mestre, ele foi ouvir o outro discípulo, perguntou para o outro discípulo, mas aí, e o seu mestre ele faz o quê? Né? O que é que ele tem de extraordinário? Ele fala nada, meu mestre, quando ele come, quando ele dorme, quando ele anda, ele anda. Né? Ou seja, é o princípio de você estar presente naquilo que você está fazendo. Não adianta ter muita habilidade se você não sabe o que fazer com ela. Então, a ideia da mente lúcida e presente é a mente capaz de você estar no momento em que você está fazendo aquilo que você está fazendo, para que aquilo seja proveitoso de alguma forma para o seu progresso, para o seu aprimoramento. A mente inteligente, logicamente, ou seja, a ideia de intelligeres. Né? A gente vai ver também daqui a pouco que a palavra inteligência, e para quem não está acostumado comigo também, sabe que digo de antemão que etimologia é uma das ciências que eu mais gosto de estudar. Etimologia é o estudo da origem das palavras. E isso traz para a gente uma percepção bacana para a gente entender qual é a intenção por trás das palavras, porque às vezes a gente usa a palavra de uma forma deturpada, sem entender muito bem o que é que significa aquela palavra. E inteligência vem de intelligeres. Intelligeres é a capacidade de eleger dentre alguma coisa. Então, inteligência tem muito mais a ver com discernimento necessariamente do que com habilidade psíquica, né? Se assim a gente pode colocar com QI, por exemplo. E é um atributo muito importante para que a gente possa ter em mãos também na nossa relação do mundo, né? E conosco. Então, o domínio da consciência e não o domínio do corpo, conscientemente. É trazer aquela relação que eu falei dos 3 tesouros para você, não sei se vocês relembram, da consciência do espírito, da mente e do corpo. Então, como a mente está no meio do caminho, é importante que nós determinemos uma relação de comando que seja ascendente para o descendente, ou seja, não deixar que o corpo, as necessidades do corpo, os prazeres do corpo, os vícios do corpo, eles possam dominar a mente, consequentemente o espírito. O espírito ele tem que criar comando sobre isso. E isso também é uma ideia que a gente vai aprimorar ao longo de nossa apresentação. Uma mente otimista que busca soluções e alimenta bons pensamentos, então a mente positivamente. Relações que nós precisamos aí para que tenhamos um caminhar no mundo não só mais leve, mas também proveitoso. Enfim, a meditação, em essência, se você analisar do ponto de vista genérico, ela tem uma percepção
muito ampla hoje em dia. A meditação ganhou muita conotação popular em diversas instâncias, em diversos núcleos, né, em diversas esferas de nossa sociedade, desde a saúde, passando pela educação, até pelo sistema corporativista, capitalista, terapeuticamente, meditação como terapia, meditação como religião, meditação do ponto de vista místico, cada uma delas sendo utilizada de uma maneira ou de outra, né, para esses fins específicos. Então, a meditação ela é multimídia hoje, ela é adaptada muitas vezes para essas esferas do conhecimento, essas esferas da ciência humana, mas o grande risco quando você não entende a essência por trás daquilo que você está estudando, quando você não entende os fundamentos e os princípios por trás daquilo, você acaba deturpando aquilo que você tá tentando aplicar em outras modalidades, né? Então, a mente, como saúde, ela tem a promoção do bem-estar, a homeostase orgânica, que a gente chama de equilíbrio harmônico da fisiologia orgânica. Isso perpassa pela ideia de psiconeuroimunologia. É um eixo da ciência da saúde muito estudado hoje em dia. Tem um livro muito bacana, se vocês quiserem também e gostarem de ler, chama Peraí que eu lembro dele. Neurociências da Meditação. Então, é um livro bem interessante para quem gosta de estudar sobre meditação e entender a aplicabilidade disso no mundo científico hoje, não só do ponto de vista mítico ou do ponto de vista religioso, né? A meditação como ferramenta de estudo para a promoção e desenvolvimento do ser. Então, do ponto de vista de saúde, como eu falei, você tem a promoção de bem-estar e a homeostase, o equilíbrio do indivíduo, a manutenção da saúde desse indivíduo. Na educação, ela está sendo muito utilizada, está sendo utilizada em larga escala por escolas de todo o mundo. Aqui em Porto Seguro a gente fez lá, não foi, Estelinha, no mundo aí a implantação da meditação nas escolas, que foi um projeto da Mirna, que é psicóloga, e aí eu ajudei ela na parte do treinamento dos profissionais, dos professores, e foi bem bacana. Então, a mente como educação, ela tem um aperfeiçoamento, ela tem a ideia de aperfeiçoamento da mente, de suas capacidades. Quando a gente fala de aperfeiçoamento, é lógico que é dentro daquela ideia de inteligência múltipla, ou seja, a mente cognitiva, a mente emocional, a mente relacional, a mente racional, tudo isso para que dentro dessas capacidades da mente, ela possa ter um desenvolvimento, um aprimoramento para o raciocínio, mas não só para o raciocínio, mas para que seja para uma capacidade de se relacionar melhor, para que seja uma capacidade de emocionalmente você ter uma inteligência eficiente. Então, a meditação está sendo utilizada muito como recurso na educação, com esses fins. A mente capitalista, como eu disse, né, a meditação capitalista, perdão, do mundo corporativista, ou seja, é utilizar a meditação como uma ferramenta de desenvolvimento para que você possa atingir um fim capitalista, de um capital, né? Ou seja, atingir um determinado cargo, ou seja, vou estudar para concurso. Então, você vai utilizar a meditação para melhorar a sua capacidade intelectiva, para você conseguir atingir um capital que é passar nesse concurso. Ou, uma vez eu estava vendo uma palestra de uma empresa corporativista que eu achei bem engraçado, porque tinha uma lista, né, no banner da palestra e falava sobre inteligência emocional, mas nos primeiros pontos da lista, eram 3 ou 4, se eu não me engano, tinha lá ser feliz, né, estar feliz no seu emprego, se relacionar melhor com seus colegas de trabalho, ter uma vida satisfatória, e no final de todos tinha foco no resultado. Ou seja, a ideia do foco no resultado, ela justamente anula tudo aquilo que vinha atrás, porque foco é um termo da oftalmologia onde você se concentra em alguma coisa e esquece o que está em volta. E também eu citei essa exemplo porque a gente vai esmiuçar um pouco essa ideia de foco nessa apresentação. A meditação terapêutica, então, como recurso de melhoramento da saúde. Você vê que na área da saúde, do ponto de vista de saúde aqui em cima, é simplesmente uma manutenção do bem-estar, manutenção do estado de saúde. Mas, em compensação, a meditação ela pode ser utilizada como recurso terapêutico para a reorganização neuronal e humoral do indivíduo, né? Consequentemente, a bioquímica. Então, hoje em dia, diversos estudos são feitos com meditação, principalmente sobre os aspectos psicossomáticos, né? Então, males
do comportamento como depressão, como síndrome do pânico, toque, ansiedade, por aí vai. Elas têm a meditação tem uma eficiência muito forte, não só no que diz respeito ao trabalho terapêutico agudo, né, no momento, assim como também na manutenção do estado de saúde do indivíduo. E tem vários, como eu falei, vários estudos que viabilizam essa ideia do ponto de vista da bioquímica. Então, a meditação, ela inclusive, ela tem um efeito melhor que muitos psicotrópicos, né? Muita medicação que age nessa parte psicoterapêutica. Então, diversos estudos mostram que a meditação, ela substitui medicações contra a depressão, ansiolíticos e diversos outros tipos de males, mas, como havia dito, não é nossa ideia central trabalhar com isso. A gente pode organizar outros grupos de estudo para que a gente possa esmiuçar essa ideia, mas precisaria de um conhecimento sobre fisiologia humana antes do grupo todo para que a gente possa aprimorar aprofundar esses conceitos. E do ponto de vista religioso, onde você tem a ideia do renegar e do religio, né, que, de certa forma, está entrelaçado, relacionado com o místico, que é aquela parte que vai transcender você dentro do ponto filosófico da metafísica e das percepções que você tem no mundo. Então, a meditação ela lhe permite uma capacidade de leitura ambiental que ela vai além dos órgãos do sentido mais grosseiro. Né? Você percebe o universo que você constrói pela visão, pelo tato, pelo paladar, pela audição, mas o universo não é só isso. Hoje lida muito mais com a ideia de multiverso. Então, essa multiplicidade de dimensões que nos envolve, elas existem em sua essência, mas nós não a percebemos. Então, a meditação é um recurso que transcende, é uma ferramenta que transcende essa capacidade de leitura do mundo só com a visão, só com o paladar, só com o tato. Você começa a desenvolver outros tipos de leitura do mundo. Não estou dizendo que você vai ser uma telepata, não estou dizendo que você vai ler a mente dos outros, não é isso que eu estou falando, mas é uma leitura muito mais sutil desse universo que você está imerso. E é interessante também que a gente entenda que a meditação ela não é essa estrutura como tem na figura aqui, caricata, né? Onde você tem um mongezinho com a cabeça raspada, sentando uma perna cruzada, fazendo aquelas posições mirabolantes, acendendo incenso, para que você possa meditar. Ela não necessita disso, né? O que não quer dizer que não se deva usar ou não se possa usar. Então, são recursos que ajudam, mas, em essência, a meditação, a postura é muito mais importante, a postura mental, do que necessariamente a postura física em si. A ambientação ajuda, mas não quer dizer... Luciana levantou a mão. Diga, Luciana. Não, foi sem querer. Oi? Foi sem querer. Ah, tá. Perdão. Eu vou fechar aqui. Tá dando para entender direitinho? Tá sim. Ok. Então, para sair um pouco desse estereótipo da meditação, né, que não é a meditação caricata, como eu estava falando, essa é a Pequena Alice, se vocês não conhecem, eles apresentam, né? Um dia eu falo sobre ela. Nós vamos traduzir essa ideia da meditação para a ideia de foco, que é um dos pilares básicos na prática da meditação. A capacidade de você desenvolver foco. E o que é interessante no foco, esse exercício que eu estou mostrando, esse círculo, junto com essa esfera aqui no centro, é um exercício de meditação oriental chamado Tratak. Né? É um exercício onde você foca nessa bola central, a meditação, onde você, ao meditar com o olho aberto, no caso, você se concentra nessa bolinha para que essa esfera, ou esse círculo do lado de fora, ele desapareça do seu ângulo de visão. Né? Então, é um exercício essencialmente de concentração. E aí surge a pergunta, Marcos, para que de acha eu vou fazer esse exercício? Qual é a utilidade disso? Né? Qual é a ideia de você ficar se concentrando no ponto para que o círculo em volta suma? Então, esse princípio de aplicabilidade, e o que é uma coisa interessante que a gente entenda na vida, quem é educador sabe disso, é que não necessariamente aquilo que você se esforça para poder fazer em uma determinada técnica, em um determinado estudo, não é para que você utilize aquela informação, mas para que aquilo seja agregado na sua vida com uma capacidade, uma potencialidade. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Por mais que você não veja nenhuma utilidade de se concentrar em um ponto para que esse círculo em volta suma, dentro do ponto de vista desse contexto,
mas o princípio pelo qual você está fazendo isso, ele fica em sua essência, ele fica em você. Ou seja, você vai conseguir desenvolver foco e concentração não só para fazer isso, mas você vai conseguir desenvolver foco e concentração para estudar e outras coisas, para que você esteja mais atenta no seu dia a dia e não fique tão disperso, que é algo, inclusive, que a gente vai discutir daqui a pouco também sobre dispersão. Então, o exercício em si, ele não é necessariamente para que tenha uma causa e efeito relacional direta. Às vezes, a aplicabilidade que você tem sobre aquilo, ela vai ter uma relação indireta na sua vida. Quem é educador sabe do que eu estou falando. Né? Quando você pega uma criança que vai estudar logaritmo e a criança pergunta, para que diacho eu vou estudar logaritmo na escola? Né? Nunca vou estudar, não quero estudar ciências exatas na minha vida. E uma das respostas que eu vi um educador falar, que foi bem bacana, foi que você não vai usar o logaritmo, mas a inteligência matemática você utiliza. Então, é pelo exercício da inteligência, não necessariamente pelo ponto de vista pragmático daquilo que você está fazendo. Então, isso que a gente está propondo aqui é um exercício desse exercício de foco, não para que o círculo em volta suma, mas para que você tenha a capacidade de centralização e de eixo de si mesmo, onde você consiga vivenciar o mundo e tenha a habilidade de você se concentrar e se perceber sem que deixar que o mundo lhe influencie de forma massiva ou contundente. Né? Como eu falei, esse exercício é um exercício oriental, chamado Pratak. E uma outra forma de você fazer isso é com a chama de uma vela. Você pode acender uma vela em vez de você ficar vendo. Assim você fica vendo a chama da vela. E uma coisa interessante que a gente poderia discutir é que se você pensar do ponto de vista da matemática, essas esferas que tem no círculo, né, do ponto de vista da física cinética, perdão, ela diz que todo ponto em um círculo ele tende à sua tangente. Né? Ou seja, todo ponto em um círculo ele vai sempre tender, do ponto de vista da física cinética, a tangência pela força que a gente vai chamar de centrífuga. Acho que aí vocês lembram do que a gente estudou isso no colégio. Né? A gente já viu muito isso em física. Onde essa força centrífuga ela impulsiona, ou ela projeta esse ponto para o lado de fora do círculo. Para que esse ponto não saia do círculo, existe uma força que vai fazer com que ele se mantenha nesse círculo. E é uma força que ela está direcionada no centro do círculo. Se a gente pensar direitinho, a gente não consegue definir aonde começa o círculo. Né? Pense aí, onde é que começa o círculo? Você não tem como dizer exatamente onde começa o círculo. Mas pela definição da geometria, o círculo ele começa do meio. Né? Ou seja, círculo é uma figura geométrica onde todos os pontos estão equidistantes do centro. Ou seja, todos os pontos de um círculo eles têm a mesma distância daqui para o centro, eles têm o mesmo raio. Isso faz um círculo perfeito, um círculo redondo. Então, você percebe que a referência desse círculo maior nada mais é do que o centro desse círculo, ou seja, a força centrípeta, aquela força que direciona essas esferas para o centro do indivíduo. E na cultura oriental, na cultura chinesa em específico, existe um ditado que diz que toda força se recolhe no centro. Por que é que isso é importante para a gente, trazendo essa ideia da matemática? É para que essa ideia se traduza como se essas esferas, ao longo do círculo, ou seja, os pontos que compõem o círculo, sejam esferas da sua vida. E à medida que esse círculo, à medida que essa esfera se desenha, você precisa ter uma referência central, que é aquilo que a gente falou no início, né, de eixo, ou da força central do ser, de você central, para que haja justamente um movimento dessas esferas de uma forma mais harmônica e de uma forma mais geometricamente funcional. Se você coloca, por exemplo, uma esfera dessa mais próxima do que a outra, logicamente você vai perceber que não funciona a ideia do círculo. De alguma forma ele vai se deformar. Então, vez ou outra, é importante que a gente tenha a ideia de que, para que haja equilíbrio e harmonia nessa circunferência, nesse círculo, é preciso que você sempre relembre, lá do início, como eu falei para vocês, do projeto da sua casa. É preciso que você sempre relembre do seu eixo. É preciso que você sempre relembre do seu centro. E reconheça isso. Você não pode ter a referência de si ou do seu centro se você não sabe qual é o seu centro. Você não pode criar uma referência de autoconhecimento de valores, de princípios, se você não sabe quais são. Então, o exercício da meditação é uma prática excepcional para que você
no barulho do mundo, se assim eu posso colocar na terminologia, um tanto quanto mais grosseira, com perdão da expressão, mas dentro do barulho do mundo você consiga criar um centro de força, um centro de referência, onde seu mundo esteja equilibrado, onde seu mundo esteja harmônico. E sempre o seu centro vai ser a referência para o equilíbrio e para a harmonia da sua vida. Para quem me conhece sabe que eu gosto muito de mitologia também. Uma das referências magnas que a gente tem na natureza de harmonia ou de perfeição, por assim dizer, em termos de geometria, é o Sol, né? Pela circunferência que ele tem. É um círculo do ponto de vista no céu, né? Nunca fui lá para poder medir o Sol. Mas, se a gente olhar do Sol daqui da Terra, a gente vai perceber que é um círculo perfeito. E na cultura grega, por exemplo, o deus Sol é o deus Apolo. Não sei se vocês gostam de cultura grega, né? Mas o deus Sol, Apolo, ele é o deus da harmonia, é o deus da música, por isso que ele é o deus tocador de lira, tá vendo? E Apolo em grego significa aquele que não tem polo, ou seja, a, o prefixo a, determina a negação, e polo é extremidades, né? Ou seja, Apolo é aquele que não tem reações polarizadas, é sempre uma relação harmônica e equilibrada. Ele tem todos os seus polos equidistantes, por assim dizer. E na cultura oriental, mais uma vez, na chinesa, você tem lá o símbolo do yin e do yang, que vocês já conhecem também, o símbolo do máximo supremo, onde, para representar a harmonia, ele faz um círculo perfeito. Vocês estão vendo a setinha seguindo? Que se você, por exemplo, perceber aqui, elas estão tá no sentido horário, não é isso? Da direita para a esquerda. Se por acaso eu quiser inverter o sentido da esquerda para a direita, eu faço isso. Ela vem pelo centro, volta e faz o sentido da esquerda para a direita. Isso é o que representa a harmonia. Isso é o que representa o equilíbrio entre as forças para que haja uma vida plena. Ficou claro esse raciocínio, não? Tá ok. Uma outra referência que a gente pode dar rapidinho, né, que se você pegar, por exemplo, uma corda, amarrar na ponta dessa corda uma pedra e começar a rodar essa corda, né, essa pedra nessa corda, a única coisa que impede que a pedra saia voando pelos ares é a sua força que você segura no centro. Né? Então, muitas vezes, a gente precisa ter esse tipo de atitude na vida e no nosso dia a dia. A gente precisa sempre relembrar dessa força que segura, que nos centraliza, né, para que a gente possa manter um equilíbrio harmônico na nossa conduta, seja um equilíbrio ou harmonia emocional, seja uma harmonia circunstancial, seja uma harmonia profissional, seja uma harmonia relacional, de si para consigo e de si para com o mundo, né? Intrapessoal e interpessoal. Então, é fundamental que a gente entenda essa ideia central de buscar sempre o nosso eixo, de buscar sempre o nosso centro. E é isso que Joana de Ângeles, por exemplo, que é uma das referências que tem no Espiritismo, chamava de self, né? É buscar a si mesmo diante das conturbações do mundo. Inclusive, é comum a gente falar na sociedade sobre, no nosso cotidiano, na nossa cultura, quando a pessoa perde um pouco a razão, a gente fala que ela perdeu o eixo, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Então, a pessoa não está centrada, né? Ou seja, uma pessoa que está aleatoriamente vagando pela vida ou com as ideias, né, desarmônicas. Então, lembrem sempre disso. A harmonia é sinônimo de centralização. Toda força se recolhe no centro. Sempre quando você se sentir em algum tipo de desequilíbrio, lembre dessa expressão. Procure trabalhar a meditação, procure trabalhar como exercício de condicionamento mental, para que você consiga sempre buscar esse centro nos momentos de dificuldade. E é lógico que meditação é condicionamento, como eu falei, não é talento. É preciso que você exercite isso cotidianamente para que o interregno entre seu desequilíbrio e equilíbrio seja cada vez menor com o exercício da prática da meditação. Então, quando a gente cotidianamente treina ou se condiciona com uma prática da meditação como essa que eu expliquei para vocês, a nossa capacidade a orgânica, a plasticidade se direciona para que você tenha mais facilidade para se concentrar, mais facilidade para entrar no estado meditativo. Tem uma expressão chinesa que diz, né, na época de paz acenda o incenso a Buda, porque na época de guerra você pode precisar, né? Ou seja, você vai precisar. Isso significa que não adianta você esperar ter sede para cavar um poço. Você precisa cavar o poço antes. Né? Por isso que a medicina chinesa, por exemplo, essas medicinas orientais, elas são sempre preventivas, elas não são emergenciais em sua essência.
Então, um ponto interessante para que a gente possa discutir é que esse círculo ele poderia, metaforicamente, representar as expressões do seu cotidiano, do seu dia a dia, de suas personalidades, ou seja, poderíamos chamar uma esfera dessa de profissional, poderia chamar uma esfera dessa de relacionamento conjugal, poderia chamar uma esfera dessa de relacionamento social, de filhos, que seja lá como for, outras personalidades que você queira criar. E você entender que existe uma referência uma influência, perdão, dessas esferas do centro, ou seja, a sua espinha dorsal de valores, de sua personalidade, de você quem é por si mesma, mas ela não é a única referência. Essas personalidades, como diria Shakespeare, né, representamos diversos papéis no palco da vida. E como diria Jung, personas, né, a máscara grega, onde você interpreta personagens ao longo da sua vida que não necessariamente representam o seu centro, mas representa um tipo de personalidade dentro de uma circunstância. Para que fique mais claro essa ideia, você vai entender que você, como profissional, representa um tipo de comportamento. Assim como você, como mãe, representa um outro tipo de comportamento. Assim como você, como esposa, representa um outro tipo de comportamento. Você não é a mesma como esposa dentro em um trabalho, no trabalho que você exerce. Assim como você não se comporta da mesma forma como esposa com seus filhos. Então, você percebe que, a depender da esfera de trabalho, da esfera de relação que você esteja tendo, você vai ter personalidades diferentes. Isso não é desvio de conduta de personalidade, gente. É simplesmente uma adaptação da psique humana, tá bom? Mas a ideia é para que vocês compreendam que essas esferas onde você sustenta de personalidade no seu cotidiano, na sua vida, ela não sofre influência só do seu centro. Na verdade, na maioria das vezes, ela sofre mais influência de fora do que de dentro. Então, o mundo ele é muito mais contundente quando você não tem a consciência centralizada do que necessariamente a referência do seu centro nessas ideias. Traduzindo em exemplificação, é como se a personalidade que você sustenta aqui como profissional, dentro de um ponto de vista capitalista, né, você assuma um comportamento muito mais agressivo e competitivo do que necessariamente o valor que você tem como fraternidade, como cordialidade. Porque o meio exige isso. Eu estou sendo claro no raciocínio? Tá ok. E quando nós nos deixamos, quando não deixamos a consciência ou essa centralização aflorar, automaticamente o mundo ele começa a ter mais influência no nosso comportamento do que necessariamente nós mesmos. Nós acabamos nos comportando muito mais pelo que o meio determina e não necessariamente pelo aquilo que a gente determina como valor. Isso, do ponto de vista inconsciente, é um choque imenso, porque dentro da sua estrutura de psique, você tem valores que são específicos, vamos exemplificar essa circunstância. É como se você tivesse dentro da sua psique e da sua educação formacional uma conduta de fraternidade, de respeito, de cooperação, e você é jogada dentro de um mundo capitalista onde o que rege o mercado é a competitividade, é a predação. E você, às vezes, cede a esse tipo de comportamento e você acaba não entendendo porque acaba adoecendo. Porque a sua mente, inconscientemente, ela entra em conflito, ela entra em choque. É como se chegasse para você e dissesse, mas você acredita nisso e faz outra coisa? Né? Essa contradição, ela vira um confronto da psique humana. E é importante que a gente tenha a capacidade de sempre centralizar e conseguir ter a possibilidade de discernir entre o que é seu e discernir aquilo que vem do mundo. Por isso que eu coloquei a expressão aí, a palavra inteligência. Lembra que eu falei lá no início? Intelligence, ou seja, a capacidade de eleger dentre, a capacidade de você discernir entre aquilo que é seu, entre aquilo que é seu eixo central, entre aquilo que é sua espinha dorsal, seus valores, seus princípios, aquilo que você almeja para a sua vida, o seu projeto de vida, e aquilo que vem do mundo, aquilo que vem como determinação do ambiente ou do meio. E dentro dessa capacidade intelectiva, você consegue discernir. Isso é para mim, isso não é para mim. Esse é o caminho que eu quero seguir, esse é o caminho que eu não quero seguir. E a inteligência, ela tem uma representação mítica na cultura grega que eu acho muito bacana.
Não sei se vocês sabem a história do Minotauro, mas o Minotauro é a representação da cabeça de um touro, de um boi, um corpo humano. Do ponto de vista da relação do espírito com o corpo, é como se o animal, o instinto, ele sobrepujasse as relações com o corpo. Ou seja, você tem as capacidades e as potencialidades humanas, mas o que manda realmente é a capacidade instintiva animalesca. Não sei se eu fui claro na ideia da mitologia. O que é contrário ao Minotauro na mitologia é essa figura do centauro, que provavelmente também vocês já conhecem, né? Que é exatamente o contrário, ou seja, é o corpo humano sobre o corpo animal, é a cabeça humana sobre o corpo animal. Exatamente ao contrário ao Minotauro. Curiosamente ou não, a arma do centauro é um arco e flecha, ou seja, é uma arma de especificidade, é uma arma que precisa de foco, é uma arma que precisa de discernimento, é uma arma que precisa de precisão. A palavra certa seria mais coerente, seria essa. E o centauro, por exemplo, é uma figura mitológica que representa a sabedoria. Tanto é que Alexandre o Grande, dizem, além de Aristóteles como instrutor, ele tinha o centauro Quírio. Não sei se vocês conhecem essa história. Mas a ideia central é que vocês entendam que a capacidade intelectiva ela perpassa pela ideia de você ter a consciência de comando sobre o corpo. Lembra que eu falei lá dos 3 tesouros? Né? Para que o corpo não comande a consciência, mas a consciência, o espírito, comanda o corpo. E essa representação mítica, essa representação figurativa, ela pode ser bem expressiva na figura do centauro. E você vai encontrar isso em diversas outras culturas do mundo. Né? Eu, como gosto de viajar por essas ideias, Atena, que é a deusa grega da sabedoria, ela tem da estratégia de guerra, né? Ela também tem uma arma de precisão. Não é uma arco e flecha, mas é uma lança, né? Que também é uma arma de precisão. A Ártemis também representa a pureza, que é uma deusa da mitologia grega, representa a pureza, a solidão. Ela também tem uma arma como arco e flecha. No Bhagavad Gita, né, um poema que tem no livro sagrado Mahabharata indiano, o guerreiro Arjuna ele tem como arma um arco e flecha. Né? O guerreiro Arjuna que ele é instruído por Shiva, né, que é o Deus que direciona, digamos assim, moralmente, que representa a consciência dele. Assim como o guerreiro Rama, no Ramayana, que também é um texto sagrado e clássico hindu, ele tem como arma um arco e flecha. Tem o Taú também, que é uma chave, não sei se vocês conhecem, uma chave egípcia, né, chamada de chave Anki também. Essa chave ela representa esse eixo vertical, a ascensão da consciência humana, a verticalidade da consciência humana, e essa parte oriental representa até onde a consciência humana pode ir. Isso aqui, esse círculo em cima, vai representar justamente o universo como um todo, né? Ou seja, quando a consciência humana chega a um determinado limite, ela vai se misturar com o universo. Mas que parece, se você perceber e colocar na horizontal, parece meio que um arco e flecha. Você tem aqui o arco, a flecha no caso, e aqui você tem o círculo, a lança que vai, o fio, né? Outras figuras como Hércules, como Ulisses para os romanos e Odisseu para os gregos, né? Ele tinha a Odisseia, né, de Homero, ele tinha arco e flecha também como arma. O Robin Hood também, que faz parte do folclore mais medieval, assim como até o próprio deus Apolo. Uma das armas do deus Apolo é o arco e flecha. Tá indo rápido ou tá legal? Joia. Então a gente vai começar a estudar as leis herméticas. São 7 leis herméticas, e essas leis herméticas é de um sábio egípcio da cultura antiga, do Egito Antigo, chamado Hermes Trismegisto, onde ele definiu tudo que há no universo nessas leis. Ele resumiu tudo que há no universo nessas leis. Não vamos estudar as 7, né? Apesar delas se encaixarem no contexto, eu preferi deixar só para 3, para que a explicação seja um pouco mais concisa na nossa ideia. Então, como eu disse, é uma cultura antiga e eu escolhi essa cultura das leis herméticas porque ela fundamentou, e até hoje, diga-se de passagem, fundamenta muito do conhecimento humano. Né? Essas 7 leis herméticas, elas perpassaram desde o Egito Antigo até de uma forma mais expressiva na Renascença, mas ainda assim ela perpassa pelos ideais de hoje. E a figura por trás dessas leis herméticas é um sábio chamado Hermes Trismegisto, né?
que viveu no Egito Antigo. Não se sabe realmente se ele viveu ou não, essa é uma figura mítica, mas fica aqui só a representação em si, onde essa figura, né, de sabedoria, esse Hermes, essa figura de sabedoria, ele foi deificado, por exemplo, na cultura egípcia como deus Tote, deus da sabedoria. Como se não bastasse, ele passou por outras civilizações, onde ele foi conhecido na cultura grega como deus Hermes, que é o deus do mensageiro. Não sei se vocês conhecem, que parece muito essa figura aqui, ó, do chapeuzinho com a asinha no chapéu, nos pés, o caduceu, né, que é essa figura onde duas cobras se entrelaçam, que também tem uma simbologia muito interessante, mas isso a gente vai discutir em outra oportunidade. Enfim, eu coloquei essa referência do Hermes, das 7 leis herméticas, porque as 3 principais culturas ou civilizações que influenciaram a construção da civilização ocidental e, em parte, da oriental, foram a civilização egípcia, né, a civilização romana e a civilização grega e a civilização romana. Em Roma, Hermes Trismegisto é tido como deus Mercúrio. Então, eu decidi trazer essas ideias dessas leis para que vocês compreendam a totalidade dessa importância e como é que a gente pode aplicar isso na cultura atual, né, nos dias atuais. E lei natural, ela tem uma particularidade que o próprio Platão falava, né? Quando alguma coisa dá errado ou quando alguma coisa dá certo é porque ou obedeceu a lei ou foi contra a lei. Então, a lei, do ponto de vista natural, é algo que está por trás da regência da natureza e que ela pode se manifestar no mundo das mais diversas formas. Por isso que eu trouxe essa ideia do Hermes Trismegisto. Olha o Taú aqui na mão do... Dá para ver? Do Hermes, do deus Tote. Ok. A primeira lei é a lei do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. E aí eu vou contar uma historinha para vocês rapidinho sobre isso, para que possa exemplificar e elucidar essa ideia. Digamos que um rei teve um sonho, só que ele não sabia o que é que significava esse sonho. Ele ficou curioso para saber o que é que significava esse sonho, para saber se era algum tipo de presságio ou coisa parecida. E ele chamou um sábio, como antigamente era muito comum, para poder decifrar o sonho para ele. E aí o sábio falou para ele: ó, grande rei, sinto muito lhe dizer, mas você vai morrer mais cedo que seus familiares. E aí o rei ficou chateado, né? Como é que você chega para mim para falar isso que é ousadia? E a primeira reação dele foi mandar prender o coitado do sábio. E como não é diferente dos dias atuais, o rei chamou outro sábio, porque na verdade ele não concordou, né, com o sábio, mas o sonho, a dúvida no sonho continuou, então ele queria alguma explicação que fosse mais eficiente, não necessariamente a verdade, seria algo mais próximo do que ele sentiria prazer. E aí ele chamou outro sábio para interpretar o sonho dele, e dentro desse mesmo sonho, esse outro sábio disse: ó rei, é um sonho afortunado, né? Você vai ter um sonho de grande fortuna, porque você vai viver mais do que os seus parentes. E aí o curioso foi que, em vez de o rei mandar prender, ele deu moedas de ouro para esse outro sábio. Por que eu contei essa historinha para vocês? Porque se você colocar isso dentro de uma equação matemática, entre princípio e percepção, que gera um produto, você vai perceber que o princípio ele vai ser o mesmo nas duas equações. Mas a percepção dessa relação, ela vai ser diferente. Ou seja, vai dar um produto diferente. Então, o sábio que teve uma percepção mais azul, por assim dizer, mais positiva, ela permitiu fez com que o rei tivesse uma leitura mais branda e otimista e positiva do mesmo sonho e desse para ele moeda de ouros, contrário ao outro sábio, que teve uma leitura um tanto quanto vermelha, negativa. E a coloração, a combinação de cores aqui não é à toa, né? Amarelo com azul vai dar sempre verde. Assim como amarelo com vermelho vai dar sempre laranja. Então, dentro dessa equação, você percebe que a verdade ela não muda, o princípio ela não muda, mas a relação que você tem com a percepção, ou seja, a relação que você tem com o princípio, ela pode mudar. Isso pode gerar resultados diferentes. E esse princípio do mentalismo, ele determina que
Este princípio contém a verdade que tudo é mente. Né? Explica que o todo, e o todo, dentro desse ponto de vista, para o Hermes Trismegisto, era o conceito de Deus, da inteligência suprema. Esse todo é espírito, é incognoscível, é indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente, infinita e universal. Ou seja, uma mente que está sempre criando e organizando de uma forma muito mais ampla do que o nosso microcosmo. E a grande pergunta que se faz é: e se seu universo fosse mental? Né? E se sua versão do que há, do que foi e do que há de haver fosse um epifenômeno da sua mente? Né? Fosse um epifenômeno da sua criação? Uma projeção do que sua mente reproduz. Para quem não sabe, epifenômeno, a forma mais clara que eu posso tentar traduzir essa ideia, é como se fosse um trem Maria-Fumaça. Né? Ou seja, o trem é o fenômeno, mas a fumaça que sai do trem é o epifenômeno. Acho clara a ideia do que seria o epifenômeno. E a pergunta que eu refaço é justamente essa, né? E se seu universo ele dependesse exatamente dessa relação, né? Se sua realidade dependesse do jeito que você se percebe e percebe o mundo, da forma com que você se relaciona com o mundo. E quando eu coloco aqui que é uma projeção do que sua mente reproduz, tendo em vista aquele círculo que eu falei com vocês há pouco, sobre o centro e sobre a circunferência em volta. Né? Muito daquilo que acontece na sua mente é uma reprodução do meio, não necessariamente sua. E esse é um exercício da meditação que é fantástico, porque você reconhecer esses pensamentos que não são seus lhe dão a capacidade de você não se atrelar e nem se apegar a eles. É como se sua mente fosse um céu azul e as nuvens fossem esses pensamentos. As nuvens que passam no céu não precisam necessariamente ficar ali. Elas vieram e vão passar, assim como o seu pensamento. Então, quando você se apegar e se ater a um determinado tipo de pensamento, com o tempo você começa, inclusive, a perceber de onde está vindo aquele pensamento no meio que você está envolvida. Né? Às vezes, no ambiente que você está, ele induz você a determinado tipo de pensamento, comportamento. As pessoas com as quais você se relaciona, elas influenciam através do que a gente pode chamar de inconsciente coletivo, no seu pensamento, nos seus sentimentos. E a partir do momento que você consegue discernir inteligentemente aquilo que é seu e aquilo que é do outro, você pode falar: ó ideia, ó pensamento, estou vendo você passar, pode ir embora. Né? Ou seja, dá oi pensamento, tchau pensamento, deixa ele seguir. Oi sentimento, tchau sentimento, não é seu. Né? Então, essa realidade que a gente constrói, ela depende do jeito que a gente se percebe entre nosso eixo central do que vinha a ser a nossa essência, nossos valores, nossos princípios, nosso autoconhecimento e perceber o mundo que nos envolve. E dentro dessa equação, entre princípio, percepção e produto, o princípio sendo a verdade, ou seja, sendo aquilo que realmente existe no seu entorno, ele pode ser somado à sua interpretação e à sua relação com ele, pode lhe dar um produto que seria seu estado de espírito. Então, às vezes, a circunstância não muda, a verdade não muda, mas a sua interpretação e a sua relação com ela pode mudar. Isso muda totalmente o seu estado de espírito. Ele pode lhe deixar um estado de espírito mais otimista, onde você está aprendendo com aquela circunstância, mesmo que aquilo cause um determinado tipo de incômodo transitório, mas ainda assim, é uma percepção onde você está lidando com soluções e não com problemas. Ou você pode simplesmente ter uma interpretação e uma relação problemática. Ou seja, achar que aquilo é seu, achar que você tem que resolver aquilo, começar a ter culpa em função de algumas coisas, né? Algumas percepções de si, do seu próprio passado, começar a se sobrecarregar de informações extras que não são suas. Então, nessa relação equacional, a única coisa que você pode mudar, a única variável que você pode mudar é você mesmo. Né? É a sua percepção e a sua interpretação, ou seja, a sua relação com o mundo. Isso é fundamental para que você consiga transformar as circunstâncias que você vive, que na maioria das vezes não está no nosso controle, não depende de nossa vontade voluntária, para que você gere um estado mais produtivo de existir, um estado mais produtivo de ser e de existir. E mesmo na adversidade, mesmo na dificuldade, você conseguir ter a capacidade de aprender com aquilo e se aperfeiçoar em função daquela circunstância. Né? Se pensarmos direitinho, uma joia ela só vira aquela joia bonita, aquela gema lapidada através do buril do cincel. Né? Então, um diamante ele não sai da caverna, não sai da pedra naquele formatozinho bonitinho que a gente está acostumado a ver. Então, às vezes, esse burilamento, esse lapidar, é o que a gente pode entender como um conflito.
né? Conflito de ideias, conflito de sentimentos, conflitos existenciais, mas que esses conflitos não sejam de forma alguma algum tipo de confronto, ou seja, não causem nenhum tipo de agressão e não transformem o que poderia ser uma gema preciosa numa pedra quebrada. E aí é isso que nos leva à lei de correspondência, que é a segunda lei. Acho que a primeira lei ficou clara, né? A ideia do que eu estava tentando traduzir. Então, a lei de correspondência é a segunda lei hermética, em que determina que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Isso significa, dentro do ponto de vista prático, que as mesmas coisas que acontecem, por assim dizer, no macrocosmo, acontecem consigo, né? Acontece com você. Em diversas culturas, nós vamos ter a ideia de mônada de Deus, somos centelhas de Deus, não tem esses tipos de percepção. É basicamente a essência dessa lei. Ou seja, nós somos uma representação holográfica de Deus. Né? Somos uma representação holográfica desse todo complexo, dessa inteligência suprema que rege o universo. E por lei da correspondência, a mesma lei que se aplica ao mentalismo, dentro do todo, que foi aquela relação inicial que eu dei, ela se aplica a você. Né? E traduzindo esse princípio de lei da correspondência, ele contém a verdade que existe uma correspondência às leis e os fenômenos dos diversos planos de existência. Ou seja, existe uma relação entre os fenômenos que acontecem na vida e a existência de leis por trás disso. E não sei se vocês já se depararam com circunstâncias onde você vê uma pessoa que você conhece intimamente cometendo os mesmos erros e ela não entende que está cometendo os mesmos erros. Já percebeu isso? Não sei se vocês já tiveram essa vivência. Aí você fala para sua amiga, mas não sei, fulana erra e não aprende. Né? E até você fala, como é que não consegue perceber? Né? Como é que não enxerga isso? Acredite, não é só ela não, todo mundo. Né? Nós somos assim. Nós temos uma capacidade de percepção extra muito mais do que uma percepção intra. Nós enxergamos muito mais os erros dos outros do que o nosso próprio erro. Esse exemplo eu estou traduzindo para que vocês entendam que, dentro de determinadas circunstâncias na nossa vida, as coisas acontecem para nos ensinar algumas lições, por assim dizer, mas que elas se aplicam de formas diferentes no mundo. Ou seja, fatos externos diferentes, mas ele tem o mesmo simbolismo, ele tem o mesmo princípio. Então, se você tem que aprender uma determinada lição, essa lição ela vai ser circunstancialmente adaptada à sua relação profissional, ao seu ambiente profissional. Essa relação vai ser adaptada ao seu ambiente familiar. Se você não consegue entender o que é que está acontecendo, o que é que você precisa aprender, ela vai ser adaptada de outras formas. É como a comunicação. Né? A gente não fala isso que o universo se comunica com a gente. Né? O que é que o universo está querendo me dizer? Já ouviram essa expressão? É porque essa linguagem nem sempre a gente entende. E quando a gente não está intenta e atenta nas relações intrapessoais e relações interpessoais, acabamos deixando passar a informação ou aquilo que devemos aprender. Por isso que o simbolismo ele é muito importante, é algo que eu me apaixonei há pouco tempo nos estudos. Se for o caso, a gente faz até um encontro sobre simbolismo, que é bem interessante. É a gente entender a importância dos símbolos e o que está por trás dos símbolos. Qual é o significado daquilo que acontece na sua vida para você? O que é que você tem que aprender com aquilo? Né? E essas leis de correspondência, elas representam justamente essa relação universal entre o macro e o micro. As expressões do que em existência externa, né, estética, elas têm aparências diferentes, mas que por trás dessas aparências diferentes há um mesmo simbolismo, há um mesmo significado. Se a gente for pensar um pouco, né, na nossa relação com o mundo, trazendo isso um pouquinho para a prática, nós percebemos que nesse eixo horizontal eu coloquei uma referência chamada distrações. Né? Hoje vivemos um mundo muito mais distraído do que necessariamente atento. Né? E temos distrações das mais diversas, né, circunstâncias. Né? O que você mais vai achar é possibilidade para ficar distraída de alguma forma. Seja vendo um seriado no Netflix, seja uma conversa que não leva
você para lugar nenhum, algum tipo de informação, de notícia que não lhe tira, né, não lhe dá nenhum tipo de reflexão profunda, ou seja, nós temos uma capacidade muito mais de nos distrair pelas percepções do mundo do que das percepções próprias de nós mesmos, né? Com perdão, devido perdão da redundância. Isso não é muito difícil de entender, né? Se você perceber, na hora que você nasce, você começa a construir o universo que ele envolve com os órgãos do seu sentido, né? O mundo que você percebe depende do seu olho, depende da sua visão, né? Depende da sua audição, depende do seu tato, depende do seu olfato, ou seja, entenda que esse universo que a gente constrói, se a gente não tiver nenhum tipo de ferramenta que seja introspectiva, nós começamos a viver um universo muito mais exterior, né? Vivemos um universo muito mais visual, muito mais tátil, muito mais palatável, muito mais olfativo, auditivo, do que necessariamente... Tá me ligando? Tocou aqui o celular. Então, é importante que, em determinados momentos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, nós entendamos o que é estar distraído, que isso é natural, né? Não dá para você não estar distraído, faz parte, inclusive, da psique humana. Mas também a gente entender que existe um eixo vertical nesse processo, que nós vamos chamar de sentido. Uma vez eu ouvi um filósofo falar uma coisa que eu achei muito bacana. Ele falou que hoje em dia as pessoas têm a profundidade de um pires. Eu achei muito engraçado aquilo, porque realmente nós temos um diâmetro muito amplo de coisas que nos tiram a atenção, né? que nos tiram a atenção de nós mesmos, daquilo que nós necessitamos, e tem poucas coisas que nos dão um sentido de profundidade. Uma coisa que eu... Tá boa o áudio? Tá? Porque aqui deu conexão estável, mas passou já. Então, voltando ao raciocínio. Essa ideia do sentido de profundidade é para que a gente tenha a capacidade de entender as manifestações do mundo e dar um sentido para essas manifestações do mundo. Um sentido nas duas acepções da palavra, significado e direção. Né? Qual é o significado daquilo que você está fazendo? Qual é a direção daquilo que você está fazendo? E não simplesmente viver distraído no mundo, viver distraída. E é muito comum quando a gente percebe isso no cotidiano, quando você vê, por exemplo, uma pessoa... Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, e aí eu perguntei para ele: o que é que você acha de tal livro? Ele falou: é muito complicado para ler, não quero ler não. Né? Então, as pessoas não se dão um trabalho de parar para entender. A gente criou um universo de ideias prontas, onde nós cumprimos, digamos assim, um script de vida. Né? A gente nasce, bota o software vida para rodar, e a gente começa a cumprir uma determinada construção de papéis. Gente, já é 8h30 já? 1h30 já. Vou terminar já, né? Perdão. E dá algum sentido de profundidade para aquilo que a gente está fazendo. Ou seja, por que é que você está tendo alguma informação? O que é que você quer com alguma informação? Né? Então, é um diâmetro amplo, mas pouca profundidade naquilo que a gente faz. A gente abraça muito e pouco aperta, traduzindo na ideia central, né, do que eu quero trazer para vocês. Então, a ideia da meditação é para que você possa ter as distrações do mundo, que é natural, né, a gente ter essas relações comuns, né, mas que a nossa relação vertical, a nossa relação de sentido daquilo que a gente faz e para o que a gente faz, a gente tem uma expressão muito mais ampla. Né? E da mesma forma que esse sentido vertical ela lhe projeta para cima, ela também lhe projeta para baixo. Né? Ou seja, você vai lidar com suas sombras, você vai lidar com suas dificuldades. Mas quando você consegue trabalhar isso em você, você percebe que você tem uma verticalidade muito maior, uma ascensão muito maior. Dentro do simbolismo cristão, isso é uma cruz. Né? O que é bem bacana nesse ponto. Então, é o eixo vertical procurando o sagrado dentro das coisas do mundo, que é o horizontal. Então, o diâmetro deve existir, mas também deve haver profundidade naquilo que a gente faz. E a lei de vibração, para finalizar a lei, né? Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Né? Ou seja, no universo, tudo tem movimento, nada está essencialmente parado. Esse princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações da matéria, energia, mente e espírito, eles resultam de ordens variáveis de vibração.
E aqui eu chamo a atenção para um ponto chamado sintonia, né, ou frequência. Na própria física, essa ideia de frequências de onda e ondas já está muito presente. E à medida que você cria uma determinada vibração, os egípcios chamariam isso de nome interno, né? Joana de Ângeles chama de self, ou a sua própria essência. Essa vibração ela gera uma referência de diapasão, ela gera uma ressonância no meio. E as frequências que envolvem esse ambiente, eles vão se afinar com essa vibração. Então, dentro de um ponto de vista vibracional, se você cultiva estados de espírito, como medo, como ansiedade, como inquietação, aquilo que está na mesma frequência desses sentimentos, dessas emoções, elas vão aderir ao seu consciente. Então, a pessoa vai ter uma leitura muito mais problemática da vida. E parece que os problemas vão cair em cima dela. Né? Ao contrário, se você tiver uma percepção diferente. Se você se constrói dentro de perspectivas otimistas, positivas, procurando sempre soluções, procurando coisas agradáveis ao seu estado evolutivo de profundidade, essa ressonância ela vai ter uma frequência onde você vai ter uma relação muito mais direta e íntima com aquilo que é bom para você, com aquilo que lhe faz bem, com aquilo que traz paz. Foi claro na explanação? Ok. Então, desde todo, né, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala dessa vibração. Eu estou resumindo um pouquinho, porque eu já passei muito do horário, para me desgastar muito vocês também. Então, acho que a ideia central é daquilo que a gente estava comentando, para finalizar a lei de vibração, é a capacidade de educar os sabores dos saberes. Né? É a capacidade de você assimilar coisas boas e viver daquilo que você assimila. Então, a gente não pode confundir o que é bom com o que faz bem. Que às vezes a pessoa acha que são sinônimos, mas não é. Nem tudo que é bom faz bem. E nem tudo que faz bem você gosta disso, mas você pode aprender a gostar. Né? Então, é interessante, é importante a gente salientar essa ideia de cultivarmos hábitos, né? E reconhecermos aquilo que é nobre, que é justo, que é bom, e nos afinar a esses princípios. Se você entende que aquilo lhe faz bem, se você entende que aquilo é bom para você, do ponto de vista de estado de espírito, de plenitude, então se afine aquilo, mesmo que você não goste, aprenda a gostar. Né? Aprenda a apreciar esses níveis de vibração. Mesmo porque, se você estiver no nível de vibração contrário a esses estados positivos, você vai estar em um choque vibracional. E, às vezes, a leitura primária que você vai ter é justamente de incômodo. Mas, à medida que você for praticando, isso vai afinando. É como se fosse um instrumento, né, de corda ou algum instrumento musical. À medida que o diapasão toca, você vai ter a referência do diapasão e você vai se afinando de acordo com aquela frequência. Então, é muito importante a educação dos saberes e dos sabores dentro do aspecto da inteligência, capacidade de discernimento, para que nós reconheçamos aquilo que nos faz bem, aquilo que é nobre, aquilo que é justo, e nos afinarmos a esses princípios. Né? Educar o corpo a apreciar esses valores que não são relativos. Às vezes a pessoa fala, o que é bom para você não é bom para mim. Não é bem assim. Valor humano é valor humano. Né? Fraternidade é um valor bom. Não é um valor relativo de cultura para povo ou para época. Então, o ser humano é a essência e o objetivo do ser humano. Então, a ideia é que justamente a gente consiga construir essa percepção de mundo para que a gente consiga discernir entre o joio e o trigo. Saber aquilo que faz bem e saber aquilo que nos puxa para uma vibração mais pesada, mais densa. Né? E gostar de coisas vulgares, né, tem seu preço. Né? Não é impune a gente gostar dessas vibrações mais grosseiras. Né? No combo, se assim a gente pode colocar, né, no pacote dessas vibrações vem uma série de sentimentos, de emoções, de relações com a vida que nem sempre vale a pena. Então é importante a gente aprender a se afinar com esses valores. Né? Entender que amar é aperfeiçoamento, não é entretenimento. Então nem sempre isso vai ser divertido. Em algum momento isso vai exigir de sua paciência, em algum momento isso vai exigir de seu exercício intelectivo, em algum momento isso vai exigir de você de alguma forma, para que você possa, através desse aprimoramento, construir aquela gema preciosa, né, através do buril desse cisel, construir aquela gema preciosa de diamante
e não simplesmente uma pedra quebrada. E para finalizar minhas dicas aqui, amarrando tudo isso que a gente falou, o que eu falei até agora, né? Algumas diretrizes e sugestões de prática. Isso está sendo gravado, quem perdeu eu vou passar depois pela gravação, tá bom? Então, ao acordar, permita-se alguns minutos, né, para pensar no que lhe transcende, né? Ou seja, pensar em Deus, se você é de qualquer religião, seja católica, seja cristã, seja espírita, seja budista, seja qual for, mas dedique, quando você acordar, alguns minutos para você pensar em Deus, por exemplo. Pensar aquilo que transcende a matéria cotidiana que a gente está habituado. Isso é bom porque você começa a se afinar com Deus, você começa a procurar Deus ou a transcendência em tudo que você faz no seu dia, né? Você está sempre procurando alguma coisa nesse sentido. Faça alguns exercícios, alongue-se, respire, sinta seu corpo. Isso é importante, a gente criar essa conexão com esse relicário de vidas que não só tem a gente. Como eu falei lá no início da nossa apresentação, a proporção de organismos vivos no seu corpo, né, de micro-organismo para a célula humana, é de 10 para 1. Ou seja, existe 9 vezes mais micro-organismos do que célula humana no seu corpo. Então, respeite essas outras vidas, essas consciências que vivem nesse corpo, nesse relicário de vidas que a gente chama de corpo físico. E se tocar, se perceber, respirar, se apreciar nesse sentido e respeitar esse corpo. É importante criar essa conexão quando você acorda. Faça a sua higienização matinal, prepare seu desjejum, mas evite distrações. Esteja presente no que você está fazendo. Então, evite estar com o celular o tempo todo, estar tomando um café e tocando, né, vendo WhatsApp, vendo uma coisa, vendo... Procure se concentrar naquilo que você está fazendo e deixar o que for necessário de trabalho para depois. Organize seus dias em etapas e respeite-os. Isso é disciplina. Um cotidiano organizado, um ambiente organizado e limpo, por afinidade, ensinou uma mente organizada e limpa. Não é à toa que os grandes pensadores da nossa história, da nossa civilização humana, eles tinham como preceito, dentro de suas academias, a limpeza e a organização. Porque, mais uma vez, a lei da correspondência. Se você organiza e higieniza o seu ambiente, isso se reflete nas suas emoções. Você tende a organizar as suas emoções melhor, você tende a organizar a sua mente melhor. Porque, mais uma vez, é a questão do princípio, não do produto. Não é o que você está fazendo em si, a faxina que você está fazendo em si, o ambiente limpo em si. É o que aquele princípio representa na sua ação. Ou seja, é um princípio de organização. Quando você organiza seu ambiente, a tendência, por princípio, por lei da correspondência, é que você organize a si mesmo. Nunca ouviram falar na expressão, quando a gente faz faxina na casa, faz faxina na gente, né? A gente não se sente mais limpo depois que faz uma faxina dentro de casa, não é só a casa que fica limpa e a gente também. Então, cultive uma cultura de boas vibrações, né? Música, leitura, conversas, pensamentos, ideias. Lembre-se sempre dessa palavra sintonia. Toda vez que você vê alguma coisa que seja grosseira, que remeta à violência, remeta a algum tipo de libertinagem, remeta a algum tipo de agressividade, isso gera um pacote de sintonias. Então, quando você busca essas boas vibrações, você se afina por diapasão, por referência a essas frequências. Então, lembre sempre dessa palavra quando você começar a ouvir música, quando você lê alguma coisa, quando você vê alguma notícia na televisão, no WhatsApp, sintonia. Faça uma prática diária de meditação ao entardecer. Isso ajuda o seu organismo na relação com o meio ambiente. O organismo começa a entender que está anoitecendo e que ele precisa descansar, né? A bioquímica muda quando você faz isso. Então, não dá para trabalhar no pique até 11 horas, 11h30 da noite, e você esperar que tenha um sono de qualidade, porque o seu organismo vai estar amigo ainda. Então, respeite essas relações com o ambiente. O taoísmo, que é o que sustenta a medicina chinesa, os princípios básicos da medicina chinesa, ela determina que o ser humano é parte integrante e integrada da natureza. Então, nós precisamos respeitar esses ciclos da natureza para que nós tenhamos saúde, né? O ciclo diuturno, o ciclo das estações do ano, coisa que a gente pode discutir em outras oportunidades. Alimente-se e repita isso mentalmente, não coma. É diferente você engolir alguma coisa e você se alimentar. Nesse corre-corre que a gente vive no dia, é muito comum que no almoço a gente não coma, né? A gente engula agora. Então, procure mais uma vez se concentrar e perceber que você não está alimentando só a sua fome, você está alimentando uma série de seres que convivem em condomínio no seu corpo, né? Lembre da palavra condomínio, né? Domínio, né, em conjunto. Ou seja, não é só você que determina como o seu organismo funciona.
Aqueles micro-organismos que eu falei também determinam isso. Então, lembre-se sempre disso quando vocês forem se alimentar de alguma forma. E após a última refeição do dia, dedique alguns minutos ao seu silêncio. Faça sua oração, faça uma mentalização, uma meditação. Lembrando que a postura correta na meditação, a priori, é a postura mental. Não precisa fazer aquelas posturas mirabolantes. Né? Já está acabando, viu, gente? Algo bom também, sorria, agradeça, repita a palavra de otimismo. Isso, neurologicamente, você se forma para que você seja otimista. Isso são constatações, inclusive, científicas. Então, repita palavras como fé, como esperança, saúde, cura, harmonia, perdão, paz, serenidade, tranquilidade, luz, amor. Faça isso mentalmente nas suas orações. E entenda que isso começa a modificar o seu organismo na frequência de vibração dessas palavras. Tem um estudo muito bacana, se vocês quiserem pesquisar, de Matsuru Emoto, né, que ele fez uma pesquisa com águas, com moléculas de água. Se vocês quiserem pesquisar, acho que vale a pena, para que a gente não demore mais aqui. Faça o que está ao seu alcance para ser útil na comunidade onde você vive, mas não deixe de se cuidar. Entenda que você vive em uma sociedade e que a cooperação é essencial para que haja o bem-estar nessa comunidade. Né? Prudência, paciência e perseverança, que isso tudo vai passar. Então, ideias positivas formam um escudo invisível que bloqueia influências perniciosas. Higienize sempre seus moldes, né? Molde de pensamento, molde de crenças, molde de valores, molde de princípios, para que você consiga sempre se reestruturar e se reavaliar. A função da crise é desmontar um tipo de mundo para criar outro, não com novas diretrizes e novas premissas. Então, uma crise ela não convida a remendo, ela incita a mudança. É como uma subida de uma escada. Né? Depois de um patamar que a gente tem horizontal, tem uma parede na nossa frente que só faz com que a gente suba. Né? Só induz a gente para a verticalidade, para que a gente atinja outro patamar. Então, a função da crise basicamente é essa. É fazer com que a gente mude de alguma forma e crie um novo mundo com novas diretrizes e premissas. E acho que é esse momento que a gente está passando. O momento que a gente precisa ressignificar nossos valores, ressignificar nossos princípios, encontrar mais uma vez esse eixo central em nós, né, esse nosso centro, para entendermos aquilo que nós queremos para a nossa vida a título de felicidade. Tá bom? Então fica aí o fim da minha explanação longa, né? Acho que eu falei 1h30, eu acho.